no capítulo 4 e no versículo 26. No Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 26. Todos acharam? Amém. E dizia: o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente para a terra, e dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Porque a terra por si mesmo frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e depois o grão cheio de espigas. E quando já o fruto se mostra, mete-lhe fogo e a foice, porque a hora da colheita chegou. Amém? Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. Os irmãos ficam no espírito de oração. O Senhor está aqui, né, irmãos? Aleluia. Eu não sei qual a necessidade que você tem hoje na sua vida, mas o Senhor conhece. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor conhece. Deus da glória. Grande Deus. Se eu tivesse dinheiro, irmão, eu comprava um de 3 mil reais. Botava aqui. A gente acabava com isso. Aleluia. Eu não sei qual é a tua necessidade nesta noite. Não sei o que você falou com o Senhor quando saiu de casa. Hoje eu não tive um tempo apropriado para estar meditando e lendo. Passei o dia trabalhando na obra do Senhor, fazendo algo muito importante. Estou muito feliz pelo dia de hoje. Um dia cansativo, irmãos. Estou com cimento até dentro dos olhos, mas está ardendo, está me incomodando um pouco, mas eu estou muito feliz. É muito feliz quando a gente faz aquilo que Deus manda, seja o que for, irmãos. Quando Deus nos manda, devemos obedecer. Essa palavra, irmãos, eu li agora há pouco aqui. Na verdade, eu estava oscilando entre 3 mensagens nessa noite, e eu resolvi deixar por conta de Deus. E essa parábola em que o Senhor fala, ele nos dá a comparação do reino dos céus, como que um homem que lança uma semente sobre a terra. A semente, que é a palavra do Senhor, ela, irmãos, aonde cair, ela vai brotar. Aonde ela for aplicada, ela vai gerar frutos. Aonde for lançada, seja na terra que for, porque a parábola da semeadura, ela nos fala sobre corações e vidas diferentes. E é bem da verdade que algumas pessoas recebem a palavra com muita alegria, mas quando vem as tribulações, quando vem as lutas, ela logo se perde. E a palavra ela é consumida. E às vezes ela nasce em um coração pedregoso, duro, e ela não consegue adquirir consistência, raízes profundas, e ela também padece. Aquelas que são sufocadas pelas tribulações são os espinhos que falam naquela parábola. E neste momento das adversidades, às vezes deixamos de vivenciar aquilo que o Senhor nos tem chamado. Mas aqui o Senhor fala sobre uma outra parábola que é semelhante. E nós sabemos que a terra, quando ela é plantada, ela primeiro ela é arada, ela é preparada, ela é adubada, ela é fortalecida, é colocado nela proteínas e vitaminas, sei lá o que mais, calcário, é colocado adubo para que ela esteja preparada para receber a semente. E a minha oração nesta hora e as palavras que brotam de meus lábios, da minha boca, que vem do coração, é que você nesta noite possa de fato conseguir ouvir a voz do nosso Senhor. Porque a todos os dias falamos, em todos os momentos pregamos, em toda hora estamos voltados ao reino dos céus e à sua vontade,
a vontade de Deus e estamos dispostos, prontos, prontificados, para que possamos estar pregando a sua palavra. Então há momentos em que a palavra ela nos é trazida, em que nós devemos buscar em Deus e na reflexão, mas com toda a sabedoria, porque muitas das vezes quando pregamos a palavra, algumas pessoas não prestam atenção, elas não querem ou não precisam ouvir aquilo que Deus fala. Mas nessa noite o Senhor nos fala que é como um homem que lança uma semente sobre a terra e ele dorme, passa a noite, passa dia, e quando ele menos espera, olha, está ali brotado um ramo, um broto, uma pequena planta. E essa planta, ela cresce, é automática, ela cresce e cria folhagem, e quando ela cria folhagem, uma árvore, a primeira coisa que ela traz é sombra, irmãos. Ela já traz conforto para outras pessoas. Quando a palavra de Deus germina no seu coração e ela consegue entrar dentro da tua alma, dentro do teu ser, e você consegue entender aquilo que o Senhor quer na sua vida, aqueles que estão à sua volta são pessoas abençoadas através de ti. Para aqueles que são casados, saiba que quando o seu cônjuge não está na presença de Deus, você ao servir e a estar diante do Senhor, o seu cônjuge ele é abençoado por Deus. Não adianta você dizer que quando você, esse dia falava alguma coisa para mim, né? Mas são palavras de engano, porque não pode haver nada de Deus que quando uma pessoa está na igreja, o outro não quer. Quando o outro vem, o outro não vem. Isso é mentira do diabo. Na verdade, quando nós temos alguém que está fraco, se a minha esposa fosse uma mulher fraca na fé, eu teria a obrigação de estar aqui para interceder pela vida dela. Eu tenho a obrigação de estar aqui colocando diante do Senhor as minhas frustrações, os meus sonhos, os meus desejos, as minhas vontades, e que o Senhor pudesse resgatar na minha companheira o desejo de estar servindo ao Senhor. Então eu não posso me dobrar diante das afrontas do inimigo, me mostrar frouxo nos tempos de tribulações, porque senão serei vencido. E às vezes deixamos de receber a nossa vitória, irmãos, porque somos fracos. Somos mais do que fracos, nos acovardamos diante das circunstâncias da vida e nos colocamos no absoluto cumprimento dos nossos desejos, dos nossos interesses pessoais, e nos esquecemos de que há vidas, há pessoas, há famílias que precisam da sua palavra, das suas orações, das nossas orações, e de que nós estejamos pregando o Evangelho do Senhor. E diz aqui, irmãos, que passando dias e noite, ainda que ele não saiba como, ela nasce e ela cresce. Mas há um tempo em que ela cresce e fica frondosa, e quando ela fica frondosa, ela dá os seus frutos, e quando ela dá os seus frutos, ela dá a sua semente, e das suas sementes geram-se sementes para novas plantações. Eu quero dizer para você nesta noite que quando você dá bons frutos através de sua vida, bênçãos se multiplicam na vida de outras pessoas. Glória a Deus, aleluia. Você precisa ser participante disso. Jesus uma vez dirigiu-se para o mar e encontrou-os ali Mateus. E o Senhor, olhando para aquele homem, depois de ter ensinado e pregado a sua palavra, disse: segue-me. E Mateus imediatamente o seguiu. Numa outra ocasião, Jesus chega ali e encontra 4 pescadores, e o Senhor olha para eles depois de pregar a sua palavra, de ensinar. Ele diz: segue-me. E eles deixaram ali os seus barcos, suas redes, os seus afazeres, porque o Senhor falou para eles: eu vos farei pescadores de homens. O Senhor encontrou naqueles homens aquilo que eles tinham de melhor. A característica que havia naqueles homens era pescar peixes, lançar rede, estratégias. O poeteiro, irmão, quando ele sai de uma traineira, ele vai na ponta da embarcação no alto e ele olha para um horizonte que só tem água, irmãos. Para mim é tudo igual. E o meu amigo olhava e dizia: está um cardume à nossa esquerda. Eu falei: que cardume, amigo? Ali, o que é aquilo? Ele dizia: é corvina. E quando ela não era corvina, ele dizia: é um cardume de xererete. Eu olhava, só água.
E ele falava: é um cardume de peixe-espadas. E podia se lançar a rede, que ali estava o peixe que ele havia visto. Ele precisa ter visão. Ele precisa saber aonde e a hora em que se lança a rede. Houve um momento em que os discípulos, que ainda não sendo discípulos, passaram uma noite pescando e lançando a rede e não pegaram nada. Jesus então, quando chega até eles, diz: lançai-o novamente. Eles olham para o Senhor e dizem: mas Senhor, nós já pescamos a noite inteira, já nos esforçamos, já nos desgastamos, é cansativo, nós fizemos tantas vezes e não tem nada. E Jesus disse: mas lançai a rede. A diferença é que quando nós fazemos as coisas do nosso jeito e para nós, elas têm um fruto, elas têm um comportamento. Mas quando nós fazemos algo segundo o mandar de Deus, de Jesus, e obedecendo a sua palavra, aí flora uma boa pesca, aí flora frutos bons. Deus faz milagres e há um momento de Deus em que suas riquezas, os seus mistérios são revelados para os homens. Nós precisamos receber esses mistérios de Deus. O Senhor nos chamou para nos revestir com o Teu Espírito Santo, para nos bordar de autoridade sobre os enfermos, para que os sinais de Jesus pudessem ser sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre a nossa vida nesse altar. O Senhor não nos chamou como covardes. Devemos ser como Ezequiel no capítulo 37, usar da autoridade de profeta e abrir a nossa boca e fazer com que milagres aconteçam na vida das pessoas. Não há enfermidade onde o Senhor não cura, não há câncer, não há AIDS, não há nada que Deus não possa mudar nesta noite. O Senhor é um Deus de milagres. O semeador, ele lança a semente. E quando a terra está boa, ele sabe, tem absoluta certeza em que os frutos vão vir. Eu não sei se quando você lança a sua semente sobre a terra, você lança com fé, ou se você duvida. Eu não sei se você lança achando que não vai crescer, que não vai frutificar, mas se você tiver a certeza do que você está fazendo, o Senhor vai te dar a sua vitória. Você vai alcançar o seu milagre nesta noite. E Jesus, quando chama aqueles homens e diz para eles: segue-me, o Senhor imediatamente começa a ensinar e começa a progredir na vida deles um conhecimento de um reino que eles ainda não conhecem. O Senhor te chamou para ser um pregador, para ser um testemunho. Se você não é pescador de peixes, para ser pescador de homem. Se você tem lá fora o desejo em seu coração, muitas das vezes, cantar para o mundo, cantar músicas bonitas para alguém, saiba que aí está algo interessante que Deus achou na sua vida. Abre a tua boca e adore a Deus nessa noite. Abre a tua boca e faça uso do dom que Ele te deu. Se você é bom de boca, é alguém que tem a palavra nos seus lábios, saiba que o Senhor vai te usar nesse mistério. O Senhor encontra em todos nós coisas boas. Ele encontra em nós dons. Quando Ele olha para nós, Ele sabe quando são aqueles corajosos que estão prontos para missões, que estão prontos para ir para o deserto, que estão prontos para ter a providência só de Deus. Porque no deserto só Deus dá providência ao homem. O deserto é seco, é árido, é quente e frio, extremo. Não há alimentação farta. Mas é lá que Deus faz sair a água da pedra. É lá que Deus mandou maná. É lá que Deus alimentou o seu povo. Elias, quando o Senhor manda se retirar, Ele manda Elias ficar ali perto do riacho, escondido na caverna. E Deus, naquele momento, Ele estava com o teu servo e Ele supriu todas as suas necessidades. O Senhor não vai desamparar a sua vida. O Senhor não nos desamparará jamais diante das circunstâncias. E nesta noite o Senhor fala que nós devemos lançar a semente. A semente, irmãos, é a responsabilidade que todo crente, todo lavado e remido no sangue de Jesus, tem a responsabilidade de falar da palavra do Senhor. Todos nós temos a responsabilidade que nos será cobrada
como talentos, como algo que Deus nos deu e nos outorgou nesta terra, até mesmo da autoridade que nos deu, em que muitas das vezes deixamos de exercê-la, deixamos de fazer com que um fardo pesasse deixasse de estar sobre os ombros de alguém, sobre a vida de alguém que precisou de um refúgio, de uma alegria, de um livramento, de uma libertação, e deixamos de fazê-lo. Nós não somos milagrosos. Pedro e João, quando saem, já cheios do Espírito Santo, subindo para o templo Formosa, encontra ali um homem acometido de enfermidades, um coxo, e quando ele pede uma esmola, os homens olhando para ele sem ter dinheiro no bolso, eles dizem para ele: olha, não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Levanta e anda. Se Pedro e se Paulo, aleluia, se Pedro não falasse assim naquele momento, se João também não testificasse ali a fé daquele homem, ele não seria curado. As pedras estão clamando. O evangelho está apostatado, as igrejas estão dormindo. Nós não podemos pararmos. Nós temos que viver o presente de Deus. Glória a Deus. Quando fala lá em Mateus 25 sobre as 10 virgens, que eu já preguei sobre isso aqui, não são, irmão, referência do ímpio e do servo do Senhor, é referência de uma só igreja, tanto aquelas que são prudentes como as que foram imprudentes. Igreja de Deus, igreja. A palavra de Deus diz que dois estarão no campo, um será levado e outro deixado. Todos estarão na mesma cama, um será levado e outro deixado. O Senhor está dizendo que aqueles que não estiverem preparados para aquele grande dia, não subirão para a sua glória. Se nós não estivermos, irmãos, com a nossa vida adornada como igreja, como esposa ataviada do Senhor, nós não subiremos. Em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 50, eu quero até ler aqui, irmãos. Aleluia. 15:50, irmãos. O Otávio pregou sobre isso aqui há um pouco tempo. E agora digo isso, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorruptibilidade. A incorrupção. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num abrir e fechar de olhos antes da última trombeta, que a trombeta soará. E os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que isso que é corrupto se revista da incorruptibilidade, e o que isso que é mortal se revista da imortalidade, ou da imortalidade. Para chegar a este patamar, quando o Senhor bradar nos céus e a trombeta tocar, a minha vida vai ter que estar diante de sua presença, como um bom testemunho na terra, como alguém que serviu ao Senhor com grandeza, com alegria, com felicidade. Às vezes fazemos as coisas para o Senhor forçados, às vezes fazemos por obediência ao pastor, às vezes fazemos para que o nosso irmão veja aquilo que fazemos, mas eu quero te dizer uma coisa: Deus sonda o pensamento e o coração do homem, Ele sabe os que são sinceros e os que são fiéis, e naquele dia não será o pastor desta igreja, não será os obreiros desta igreja, mas o próprio Deus vai separar os que são e os que não são. Glória a Deus. Metade da igreja. Do meio de um povo grande, o Senhor tirará um povo. As portas estão aí, o Senhor está voltando. Muitas das vezes nós deixamos de enxergar uma realidade, vivemos o hoje, vivemos os nossos interesses e deixamos de olhar para a vida como algo espiritual, porque nós somos carne, irmãos, somos naturais, mas temos um Espírito de Deus, e o Senhor nos fez como semente morrer e nascer em Cristo, para que agora pudéssemos ser homens espirituais também. Porque um homem que é movido e cheio do Espírito de Deus, ele tem sobre a sua vida a autoridade de Deus, o chamado de Deus. Quantos são aqueles que abriram mão daquilo que o Senhor já havia colocado? Quantos são aqueles que já não têm mais comunhão com o Senhor? Quantas das vezes nós deixamos agora de orar e de falar com Deus? Não testifica-se mais na nossa vida uma vida de comunhão, de oração, de consagração. E quando fazemos, cada um faz por algo diferente. O que falta na igreja, irmãos, é união.
O que falta é a unidade do Espírito. Porque o Espírito de Deus é um só. Ainda que Ele distribua dons diferenciados, porque somos parte do mesmo corpo e Cristo é o nosso Senhor. Somos ramos enxertados nessa videira e temos que, irmãos, fazer parte dela e temos que fazer a nossa parte de fazermos a sombra, de dar o bom fruto, de crescermos, de darmos folhagens lindas e maravilhosas. Eu quero dizer que a sua vida não pode ser uma vida de derrota, uma vida de tristeza, uma vida que seja sempre frustrada. Não! O Senhor te chamou para que você seja próspero. O Senhor te chamou para que você seja feliz. O Senhor te chamou para que Ele pudesse entrar na tua casa e modificar tudo aquilo que está lá. Ele entrou no teu casamento para que você pudesse ser restaurado nesta noite. Ele te chamou como um pregador do Evangelho. O Senhor te deu um dom, te deu talentos, te deu um chamado. Ele olhou aquilo que você tinha de bom e Ele quer te usar naquilo que você tem de bom. Às vezes tem uma irmã que fala assim: mas eu não sei fazer nada na igreja. Aleluia. Minha amada irmã. Aleluia. Eita Jesus. Irmãos, eu já tive pessoas que brigou comigo porque eu botei de escala na porta. É verdade. Já teve pessoas que brigou comigo só porque às vezes vinha aqui orar para o pregador. É verdade. Mas eu quero dizer uma coisa, irmãos. A melhor coisa que tem é você ter alguns comportamentos com algumas pessoas. Você logo descobre se ele está preparado ou não. E aqui, irmãos, eu chego a ser frouxo nesse aspecto, porque todo mundo tem liberdade aqui. Todo mundo tem liberdade para demonstrar aquilo que quer fazer e desempenhar para o Senhor. Aqui, todos que passaram aqui não podem dizer e reclamar que não tiveram uma oportunidade. É que às vezes o homem não entende que o homem, para ser aprovado, ele precisa ser primeiro provado por Deus. Precisa se primeiro passar pelo fogo, precisa ser conduzido, precisa ser moldado. O Senhor precisa tocar nas suas feridinhas, né? Eu tenho um irmão que fala assim: pastor, pode me bater, fazer tudo comigo, mas não mexe com meus filhos não, porque aí eu fico bravo. Misericórdia. Eu falei: vai, Jesus vai mexer aí. É verdade. E se você não quer que o pastor chame a atenção do seu filho, cuide dos seus filhos na igreja. Glória a Deus. Se você não quer que eu brigue com o seu filho ali, que eu chame a atenção, então cuida do seu filho. Se o meu treino falar com o seu filho, não se entristeça, porque ele está zelando pela ordem da casa do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Eu estou com uma escopeta lá em casa. A guria, ela não toma trazendo ela, irmãos, que ela tá difícil. Ela não está deixando o culto fluir. É verdade. A minha filha está num momento assim de muita rebeldia. E ela quer mexer em tudo, quer falar, gritar, então tem tido dificuldades. Mas são bebê. É verdade. Daqui a pouco nós vamos ter um lugarzinho deles ali, em nome de Jesus. Faz um mesezinho, né? Estou agora esperando em Deus e estou no cronômetro do Romário. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas o Senhor, irmãos, nos escolheu. Então o Senhor toca na área que a gente mais tem zelo. Por que o Senhor, depois de tanto tempo, ter dado o filho de Abraão em sua velhice, como uma promessa, e agora o Senhor pede o seu filho? Isso aqui é fé, irmãos. É um homem olhar a sua promessa, a sua vitória, recebendo, e o Senhor falou: dá-me para mim agora, eu quero de volta. Há pessoas que pensam que Deus teve um ato de ruindade com aquele homem, porque você pedir para que alguém imolasse seu filho sobre um altar, colocasse nele um punhal e o sacrificasse, é algo terrível, irmãos. Mas o que o Senhor queria saber é se Abraão tinha a mesma fé ou uma fé maior do que tinha o povo pagão. Porque o povo pagão pegava os seus filhos e sacrificava os seus deuses. Eles colocavam os seus filhos nos altares, os sangravam e os queimavam aos seus deuses. Ora, se um homem no mundo pode fazer isso, Deus olhou para Abraão: eu quero ver se tu é fiel mesmo. Dá-lhe o teu filho para mim. Abraão obedece a Deus, irmãos. Mas eu acredito, muitos pregam sobre isso, mas ninguém pode saber aquilo que se passava no coração daquele homem. Imagina ele subindo um monte com um animal, com os gravetos, com a madeira para colocar fogo, colocando ali o seu filho perguntando: mas pai, cadê o cordeiro? E ele falava para o seu filho: o Senhor proverá. Imagine o coração daquele homem. Imagine agora ele tendo que matar o seu filho. Mas não era só o seu filho também, era a sua promessa. Era a promessa de Deus, uma promessa de toda uma
vida que na sua velhice o Senhor lhe concedeu. É fé? Glória a Deus, aleluia. Deus não queria matar o filho de Glória Abraão, a Deus, aleluia. mas ele foi aprovado por Deus. Sabe que quando você é tocado, quando você é afligido, quando você é cutucado, às vezes a pessoa fala: pá, mas aquela irmã não está bem, aquela irmã não está acompanhada. Eu não entendo o que está acontecendo com ela. Saiba você que Deus está aprovando a sua fé. Saiba que Deus está querendo saber se você está aprovado ou está apto para algumas coisas para Deus. Aleluia. Saiba que a irmã está sendo usada por Deus para que você possa ser provado. Eu tenho aprendido algumas coisas nesses dias. Eu vou ter mais paciência. Mas o Senhor nos tem provado. Então não pense você, é que eu já falei sobre isso aqui, é que muitas das vezes as coisas vão acontecendo e nós começamos a dizer: mas aqui o inimigo está na igreja, o inimigo está trabalhando, o inimigo não toca na igreja do Senhor, irmãos. A última vez que eu preguei isso aqui, eu recebi aquilo que Paulo falava, que são as setas. Irmãos, existem coisas que eu passei alguns anos atrás, em momentos muito difíceis, e por esses dias eu passei novamente. E é um temor dentro da alma, é uma angústia dentro da alma, é um desespero, irmãos, que eu não sei. Eu saí daqui um dia depois e fui para Canoas, e eu precisava falar com o pastor, e eu cheguei lá, eu me abri com o pastor, e o pastor olha para a minha cara, eu chorando, ele rindo. Eu disse: pastor, você não está entendendo. Eu disse: não, meu filho, são os dardos inflamáveis do maligno. Aleluia. E ele falou assim: eu já passei muito por isso. Que andas. E ele falou: fica tranquilo, porque o Senhor está te preparando para algo grande. Glória a Deus. E o Senhor às vezes nos faz ficar num vale, no deserto, sozinhos. E eu fico imaginando, eu não sei se foi a sensação que Jesus teve quando o inimigo foi para um deserto com ele para que ele pudesse ser tentado. Mas é desesperador. E eu falei: pastor, eu não sei o que está acontecendo. Ele ria, mas ria se acabar. Eu voltei tranquilo para casa. Me livrei de um acidente no meio do caminho. Falei: ele está insistente comigo. Mas o Senhor nos tem guardado, irmãos. O inimigo, ele não trabalha na igreja do Senhor, não da forma que às vezes nós pensamos. O inimigo, ele está de redor, irmãos. A palavra de Deus, eu falo isso dos santos, tá? Santos, servos, fiéis, quem fala com Deus. Porque se você não ora e não fala com Deus, você não é santo nem fiel. As suas vestimentas não são compatíveis. Você não pode entrar na presença dele. Você primeiro precisa se recompor espiritualmente. Glória a Deus. Você primeiro precisa reaver os seus conceitos e precisa colocar a sua vida diante do Senhor. Aleluia. Porque aquele que é fiel, a Bíblia diz que os seus anjos acampam ao nosso redor. Nos guarda e nos livra de quê? Todo. Alguns? Todos, irmãos. Então, para aqueles que são de Deus, ainda que permissivelmente, tá? Porque, mas o Jó, ele foi tentado, foi tocado, ele foi, irmãos, um caso atípico, e Deus queria provar aquele homem. A Abacuque nos fala que ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê o seu fruto, é isso. Assim, mesmo que nada aconteça do jeito que você quer, Aleluia. mesmo que você ainda não tenha recebido o seu grande milagre, ele diz: ainda assim eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Glória a Deus. Quando as coisas não vão bem, não se realizam no meu tempo, eu começo a murmurar, e eu começo a dizer: Senhor, o Senhor não está comigo. O que eu estou fazendo de errado? A primeira coisa que vem na mente do ser humano é: o que eu estou pecando? Aonde eu estou errando com o Senhor? Você não está errando, irmão. O Senhor sabe das suas fraquezas. Ele sabe que eu sou imperfeito. Ele sabe que nós podemos errar. Mas graças a Deus, porque nós somos agraciados com a misericórdia, porque através do sangue de Jesus os nossos pecados são perdoados.
A todo tempo precisamos do Senhor. Aleluia. Todos os dias nós precisamos do Senhor. Quando uma pessoa deixa de estar na casa de Deus 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, eu canso de dizer isso aqui, ela começa a enfraquecer, ela começa a morrer, ela começa a murchar. A beleza do Espírito Santo já não está mais nela. As suas palavras já não são palavras de sabedoria, já não são palavras vindas de Deus. Talvez conhecimentos, talvez sabedoria de livros, de letra, mas não aquela que vem de Deus. Porque aquilo que vem do homem, irmãos, não muda a vida de ninguém, mas o que vem de Deus transforma toda uma nação. O Senhor nos chamou como um povo herdeiro, co-herdeiro dos céus. Sabe o que é isso? Sabe aquelas pessoas que têm pena de si mesmo, que olham como se fossem coitadinhas? O Senhor é contigo, o dono da videira é contigo, o dono da bênção está contigo, a palavra de autoridade está na tua boca e você precisa aprender a usar essa autoridade. Glória a Deus. Pastor, ora por mim. Nós temos que fazer isso, irmãos. Mas existem pessoas que só recebem quando alguém ora por elas. Tem pessoas que não fazem o uso da fé, não fazem o uso daquilo que o Senhor lhe deu, da autoridade. Quando Jesus curava as pessoas, muitas das vezes ele falava assim: que seja feito conforme o quê? A minha fé? Não, a sua fé. E alguns, ao perguntar, ele falou assim: que seja, se o Senhor quiser, ele assim, então quero. Jesus falou assim: quero, que assim seja. É fé. O homem está ali canceroso, não conhecia ainda. As irmãs foram orar, e daquele mesmo dia, quando saiu de lá, o homem começou a vomitar sangue coalhado. Nós sabemos que é isso, né, irmãos? E o Senhor já tocou ali, e a sua esposa, tendo discernimento de Deus, porque ela é serva do Senhor em um outro ministério, ela falou para a Cristina assim: eu sei que foi a mão de Deus. Aleluia. E aquele homem está com tanta fé, irmão, está com tanta sede. E ele quer vir aqui. Mas não é porque é aqui, não, irmãos. As pessoas estão dentro das suas casas precisando de um socorro. A nossa irmã nos levou ali para vender ali uns bombons, umas coisas, e nós deparamos com uma família carente, uma família que se esqueceram dela, ou que elas se esqueceram do Senhor. E elas estão ali carentes, sedentas, precisando de um milagre, de uma igreja que ora, de um povo que crê. Deus da glória. Está pertinho de nós. Nós temos que estar aptos para fazer. Hoje eu falei para uma pessoa, vou falar para a irmã, para ela chegar a dizer: a irmã será uma grande ganhadora de almas, irmã. Sabe como que se é feito? Falamos esse dia alguma coisa sobre isso, mas hoje eu falava alguma coisa com o Marcos na casa dele, o missionário Marcos. Eu tomei café lá, irmão. Vou te dizer, que benção. Só Jesus lá em casa, mas tá uma benção aqui. Comi até presunto hoje, mulher. Glória a Jesus. Eita Deus. Só um galeto lá que eu não vi, só andando não sei pra onde, mas eu fui na carne picadinha, foi uma benção. Irmãos, o barro para fazer o vaso, ele é tirado lá do monturo. É lá do lixo. É lá da onde não serve mais nada, as pessoas jogam fora. Se você pensa que você não serve para nada, Jesus te chamou para fazer de você um vaso de honra. Mas eu não prego, pastor, cante. Pastor, eu não tenho voz para cantar. Interceda, seja uma intercessora da hora. Pastor, mas eu não tenho. Faça alguma coisa na cantina, faça um evangelismo, esteja junto com os irmãos, compartilhe. O Senhor fez de você um vaso. Às vezes nos deparamos com pessoas que ficam anos sentado quietinho lá no cantinho. Às vezes são as mais idosas, né? Às vezes com 60, 70, 80 bem quietinho, quase não é chamada para orar, para cantar. E o Senhor está atento à oração daquela pessoa.
Uma oração, irmão, com fé, ela move o coração de Deus. Imagina uma igreja orando com fé. Glória a Deus. Queremos ver milagres, É verdade. mas deixamos de professar esta fé. Queremos ver o sobrenatural de Deus, mas não nos colocamos diante dele como ele quer. Aleluia. Queremos ver a mudança na nossa vida pessoal, profissional, amorosa, mas nós nos esquecemos de nos colocarmos na posição de Deus. Então eu sei que há um tempo novo em que Deus vai derramar sobre nós a tua glória. Eu sei que o Senhor vai trazer almas para este Calabiaçúbia. E eu sei, Nábias, Touque, Alaxúbias, que o Senhor vai fazer uma grande obra neste lugar. Glória a Deus. Eu tenho tido sonhos, irmãos, cada um mais louco que o outro. E como eu sou louco, o Senhor vai falar comigo de forma louca. Se tu é tímido, Deus vai te falar de forma tímida. Aleluia. Se tu é ousado, Deus vai falar com ousadia. Porque você não pode ser covarde. Glória a Deus. Aleluia. E o Senhor, Ele vai, tira você. Quando as pessoas olham para ti e não veem nada, quando elas desfazem da sua pessoa, quando elas olham te ver como alguém que seja menor que ela, saiba que o Senhor te escolheu e vai moldar a sua vida. Glória a Deus. Só que no moldar de Deus, irmãos, é que é o problema. Quando você é colocado sobre a roda, quando você está nas mãos de Jeová, Ele começa a criar uma forma, e essa forma não é a sua forma, é a forma de Deus. E Ele vai começar a moldar. E naquele momento em que Ele faz, porque cada vaso tem uma serventia para um determinado serviço. E cada um tem o seu chamado. E às vezes aquela forma não é aquela que você quer. Mas a sua forma não é a forma de Deus. Tem que prevalecer a forma do Senhor. Glória a Deus. E Ele vai mexer nas áreas da sua vida aonde você mais fica dodóizinho, aonde você mais declina a voltar ao velho homem, porque Ele precisa que você seja moldado. E Ele vai trabalhar na sua vida. E às vezes o trabalhar de Deus, irmãos, machuca porque às vezes eu estou preso a algumas coisas na minha vida que eu não consigo abrir mão. Tem pessoas que levam meses e anos para se libertarem de algumas coisas. Irmãos, quando eu falo de libertação, eu não falo somente sobre a cachaça, sobre o cigarro, sobre os vícios, a maconha, a cocaína, a crack. Não! Aleluia. Tem muitos vícios. É verdade. Às vezes fazemos coisas que não estão dentro do querer de Deus em nós. E nós insistimos em vivermos a nós mesmos e não vivemos aquilo que o Senhor quer. Por isso a nossa mente tem que ser uma mente renovada, restaurada, modificada. E para que possamos ter a mente de Cristo, para que possamos olhar como o Senhor olhou e se compadecer como Ele se compadeceu, que possamos ter a paciência de nosso Senhor, o grande amor que Ele teve por nós. Glória a Deus. A Bíblia diz que do segundo mandamento é que amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Isso é importantíssimo. E amar é abrir mão. Amar é estar apto a perdoar. Aquele momento que você tem toda a razão de esculachar aquele irmão, você dizer: irmãos, eu te perdoo. Aquele momento que você tem de envergonhar aquele irmão, em casos em que não são de Deus, porque eu preguei sobre o pecado, irmãos, e uma das características, uma das coisas que acontece para aquele que peca e não reconhece o seu pecado, é que o Senhor não expõe a vergonha pública. É Deus que trabalha. É Deus. E quando Ele trabalha, irmãos, às vezes nos machuca. Mas porque nós lutamos contra Deus. A Bíblia diz que a carne milita contra o Espírito e o Espírito limita contra a carne. É uma luta constante. Nós queremos viver o nosso natural e Deus quer viver o espiritual em nós. Em 1 Coríntios, como nós lemos, nós, para estarmos neste momento de arrebatamento, neste momento em que o Senhor virá sobre as nuvens,
e que nós estejamos preparados, que possamos estar como soldados de pé, em posição, que possamos profetizar para os quatro ventos. Sabe o que é isso? É com toda a certeza, é com toda a mudança, é você se colocar diante de Deus com toda a sua vida e dizer: eis-me aqui, Senhor. Porque falamos isso com muita facilidade, mas quando o Senhor requer alguma coisa de nós, aí vem o cansaço, aí vem as lutas, aí vem as dificuldades, aí vem os lamentos, e pior, vem as murmurações. E é quando Deus então olha para o vaso e diz: não está pronto ainda, eu tenho que apertar mais um pouquinho. É que às vezes o Senhor dá uma relaxada. Acho que é aquele período que o pregador falava que ele tira do fogo e tire a borda do vaso. Está oco, está cru, volta para o forno, até estar pronto. Ecoou um bom som. Esse adorador, levita, esse está pronto. Então às vezes passamos por grande luta e vem um momento de refrigério. É quando Deus começa a provar você para saber se você está pronto. Aí você fica no refrigério. Mas quando você é reprovado novamente, o Senhor o coloca de novo no fogo. No fogo de Deus, no preparo de Deus, para ser forjado por Deus. Então o Senhor está às portas e a igreja está aqui. E a igreja tem que viver este momento. Os últimos tempos, irmãos, nós vivemos os últimos tempos da igreja na face da terra. Deus da glória, aleluia. E o Senhor está voltando. Há países em que pessoas estão morrendo por serem pegas. Esse dia eu postei umas pessoas sendo queimadas em praça pública porque foram pegas lendo a Bíblia. Lendo a Bíblia. Está aqui, ó. Nós temos toda a liberdade. E às vezes passamos o dia inteiro e não lemos a palavra do Senhor. Não nos interessa aprender de Deus. Por isso que muitas das vezes nós pecamos. Por falta de quê? Conhecimento. Então que nós possamos, irmãos, em nome de Jesus, nos colocarmos diante de Deus. Eu quero dizer para você que a responsabilidade de semear esta palavra é de todos nós que estamos nessa noite. Então eu quero orar por você. Eu quero pedir para você se coloque de pé.